terceiro ano, vamos dar início a mais uma aula de História. E hoje nós vamos trabalhar com o tema Brasil, terra de diversos povos e cultura. Primeiros habitantes do Brasil. Você conhece seus antepassados? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente formam o Brasil? Eles ajudaram a formar o povo brasileiro, assim como você, seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Muito antes do nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras. Por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. Agora nós vamos falar sobre a cultura. As culturas indígenas são bastante diversificadas. Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes nos dias de hoje no Brasil e ocupam áreas em diferentes regiões. Muitos vivem em florestas, em terras indígenas e também em cidades. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falavam mais de 1.300 línguas. Ao longo dos séculos de colonização, muitas etnias desapareceram e os grupos que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar sua cultura e identidade. Observem aí essas informações que foram do Instituto Socioambiental no ano de 2013 e vem falando sobre as terras indígenas, né? Que 55% dos índios que vivem em terras indígenas estão na Amazônia e 45% dos índios que vivem em terras indígenas estão fora da Amazônia, né? Então, na Amazônia, né, ainda ocupa a maior porcentagem de índios que vivem em terras indígenas. Agora nós vamos falar sobre alguns costumes indígenas. Atualmente no Brasil existem mais de 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem hábitos e tradições específicas, mas apesar da diversidade, existem semelhanças entre eles que podem ser identificadas. Pintura corporal. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, pois simbolizam o papel que os indivíduos ocupam dentro da sua comunidade. Os momentos vividos pelos grupos e os rituais sagrados. A pintura ela marca ocasiões como casamentos, mortes, adoecimentos, a passagem para a vida adulta, entre outros momentos. As tintas são feitas de resinas vegetais, como do fruto do urucum e do jenipapo. É comum que os desenhos feitos nos corpos tenham elementos geométricos, como triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas, paralelas ou mesmo as linhas curvas. Construções de casas. Cada povo costuma construir suas casas e organizar suas aldeias de uma maneira diferente. O formato, o tamanho e o interior das construções também podem variar, né? Vejam aí alguns exemplos de ocas, né? Oca é o nome de origem tupi que é usado para nomear as casas indígenas.
Elas podem ser mais arredondadas ou ter outros formatos, como retangular e triangular. As construções das ocas mudam de acordo com o clima do local, os materiais disponíveis e o modo de vida nas aldeias. Vamos falar agora sobre a agricultura, caça e pesca. As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente em que vivem, pois deles são extraídos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana nas aldeias. A coivara é uma técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra em que são intercalados períodos de repouso de vegetação e o cultivo, né? Que são essas áreas onde eles utilizam para plantar. Vocês veem aí na imagem duas imagens de caça dessas atividades, né? De caça, de pesca e também de colheita, que eles estão colhendo alimentos, né? Outra atividade indígena muito importante é o artesanato. Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio dele são produzidos diversos utensílios e ferramentas usados na agricultura, na pesca, na caça, na alimentação, nas construções, entre outras coisas. Alguns dos materiais extraídos da natureza para a confecção de objetos artesanais são penas, barro, palha, cascas e cocos. Além disso, os indígenas confeccionam objetos como bonecos e brinquedos, ou seja, o povo indígena constrói tanto as suas ferramentas como os seus utensílios do lar, né, como brinquedos para a criança, tudo isso parte do artesanato. E agora vamos falar deles, os portugueses, que foram os responsáveis pela colonização do nosso país. O povo brasileiro se constituiu também a partir do processo de colonização portuguesa do território, que antes era habitado por povos indígenas. Desse modo, a população brasileira tem, entre outras influências culturais, as desses dois povos, os portugueses e os indígenas. Os portugueses eles chegaram em nossa terra em 1500. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima para desbravar os oceanos, encontrar riquezas e novos territórios. Além disso, os portugueses e outros povos europeus procuravam descobrir diferentes rotas que os levassem ao comércio das valorizadas especiarias originárias das Índias, lá no Oriente. Antigamente, gente, os barcos era um barco diferente, era um barco mais arredondado e recebia um nome de caravelas, igual essa que vocês estão vendo aí. As caravelas eram um tipo de navio utilizado pelos portugueses e espanhóis para navegar pelos oceanos. As especiarias mais cobiçadas pelos europeus na época da expansão marítima eram o cravo da Índia, o gengibre, o açafrão da terra, a noz moscada, o incenso de olíbano, a cânfora, a canela, a pimenta do reino e o açafrão. Esses produtos eram utilizados para conservar e dar sabor aos alimentos e também para fazer remédios e produtos de beleza. As especiarias eram revendidas por preços altos na Europa, gerando grandes lucros aos comerciantes. Então, gente, a nossa aula de história, primeira parte, fica por aqui. Logo, logo estaremos juntos para darmos continuidade a esse conteúdo.
Nós falaremos durante a nossa aula sobre exploração indígena e também falaremos sobre os portugueses e a formação do nosso país. Essa é a primeira parte da nossa aula, certo? Até logo, até mais. Leiam as páginas do livro para acompanhar esta aula. Abram o livro da página 9 até a página 12 para acompanhar de perto todas essas informações que eu acabei de passar para vocês. Logo, logo, vocês estarão vendo a segunda parte da aula e, em seguida, a terceira parte que será durante a nossa aula online. Tchau, tchau!